Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Alerta aos adventistas. Parte 3. Lei dominical, em dores de parto. E a proximidade da volta de Cristo. O último ato do drama. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação do domingo, em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Pensando em limpar o chão, ou arrumar as janelas no domingo. Se você mora na Alemanha, você terá que rever esse plano. Ou arriscar-se a quebrar a lei. Quebrar a lei. Quebrar a lei. A União Europa, União dos Trabalhadores e Serviços, exige que o novo Parlamento Europeu e da nova Comissão Europeia façam diferença para ter uma lei em que as pessoas não precisam trabalhar aos domingos. Envie suas mensagens de vídeo e SMS. Vamos manter o domingo especial para todos nós. Se você mora na Itália e adora fazer compras nos fins de semana, então está prestes a parar em breve. O novo governo italiano proibirá as compras no domingo nos grandes centros comerciais até o final deste ano. A razão é que o governo italiano sente que as compras nos finais de semana estão destruindo as tradições familiares e criando distância entre os membros da família. O vice-primeiro-ministro afirmou que esta liberalização do comércio está de fato destruindo as famílias italianas. Precisamos começar a limitar os tempos de abertura e fechamento do comércio novamente. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final, em que o mundo inteiro há de ser envolvido. O anjo disse: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Em 25 de março de 2019, David Brooks, do jornal The New York Times, disse: talvez seja hora de declarar um sábado nacional. Talvez seja hora de se afastar do escândalo e avaliar quem somos agora. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Assim diz o Senhor Deus, um mal, eis que um só mal, vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Ezequiel 7, versos 2, 5 e 6. A mistura de religião e política é representada pelo ferro e o barro. Esta união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Ao apoderar-se a igreja, com o poder do Estado, trará maus resultados. Para muitos evangélicos dos Estados Unidos, a solução para a crise moral e espiritual, o crime, os assassinatos, a ameaça de uma crise financeira que ocorre nos Estados Unidos e no mundo hoje, é trazer a América e o mundo de volta à Bíblia, unindo a igreja com o Estado e impondo leis centradas no cristianismo, e para eles isso parece uma boa ideia. Eles acreditam que Trump foi trazido por Deus para fazer isso. O pastor Copeland disse que Deus revelou para ele isso. Observe. Eu não estou trazendo julgamento e destruição sobre esta nação. Isso já aconteceu. A cura desse julgamento. A cura já começou, e na maior parte, cura e libertação desse julgamento acabou de ser decidido, diz o Espírito da Graça. Porque você não tem ideia de quantas orações estão acontecendo na Casa Branca. Você não tem ideia de quantas orações estão acontecendo em torno desse presidente, a pedido dele. Você não percebe agora, mas saiba isso. Eu o coloquei lá, e vou cuidar disso lá dentro.
Ele tem muitas arestas, mas você também. Que minha graça está sendo derramada sobre ele e sobre sua família. E eu estou pedindo que você diga no Senhor: eu estou te revelando. Eu estou pedindo a você que não se volte contra mim ou contra ele. Este não é um momento para ser crítico. É hora de orar. É hora de fazer a diferença. É hora de saber e entender que eu não vou deixar esta nação. Eu não vou deixar que ele fale. Seu maior poder ainda está por vir e está muito próximo a se manifestar. This nation Esta nação is in the midst. que está no centro vai nascer de novo. O mesmo pastor Copeland afirmou: se os cristãos não apoiam Trump, eles estão arriscando a ira de Deus. Trump foi escolhido por Deus. E ao rejeitá-lo, eles estão rejeitando a Deus. Eles poderiam ser punidos com a esterilidade, a pobreza ou até mesmo ter um filho gay. O filho de Billy Graham, Franklin Graham, falando de Trump, também disse: se você é ateu, se você é católico, protestante, judeu, isso não importa. Todos nós estamos nos beneficiando com este homem. E então o presidente Trump tem defendido os cristãos. E eu acho isso tão agradável. Ter um presidente que não tem medo de dizer Jesus. Ele não tem medo de ter orações em nome de Jesus. Nós nunca tivemos isso. Nunca em minha vida. E ele defende a fé cristã, mais do que qualquer presidente em minha vida. Observe mais essa notícia. Líderes evangélicos colocam as mãos em Donald Trump, em oração em grupo. O presidente Donald Trump reuniu-se com líderes cristãos no Salão Oval na segunda-feira, para uma reunião de oração. Paula White, a pastora que ajuda Trump a ouvir o que Deus tem a dizer. Tivemos cerca de 25 a 30 pastores chegando, e oramos por 6 horas, na Trump Tower. Ela disse. Ela disse. Orou por cerca de metade desse tempo. Ele realmente queria ouvir o que Deus tem a dizer. Realmente, tornar a América grande é real para ele. Isso não é um slogan, é genuinamente verdade. White disse que seu papel aconselhando Trump era uma designação de Deus. Ela fez a invocação na posse do presidente, e desde então, tem estado em eventos importantes, em eventos de alto nível, como o jantar de Estado, que Trump realizou para 100 evangélicos. A revista Time publicou um artigo afirmando que muitos dos apoiadores de Trump, 80% deles são evangélicos brancos, e quer uma união da igreja e o Estado agora. A igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito, como outrora os romanistas. Os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Os evangélicos e Trump estão usando o termo liberdade religiosa para disfarçar seus planos e promover sua agenda política e religiosa. Atenção agora para esse ponto. Segundo a profecia, a besta parecida com um cordeiro, os Estados Unidos, deve falar como um dragão. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13, verso 11. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. E os evangélicos querem juízes na Suprema Corte que façam leis de acordo com as suas ideias, e eles estão influenciando Trump na escolha dos juízes. Dia 9 de julho de 2018, os jornais mostravam que os evangélicos queriam o juiz Brett Kavanaugh na Suprema Corte. Líderes evangélicos apoiam o juiz Brett Kavanaugh para uma nomeação da Suprema Corte.
Então Donald Trump escolheu Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal. E a primeira coisa que Brett Kavanaugh falou, quando foi eleito, foi da sua educação jesuíta. Brett Kavanaugh é o segundo juiz jesuíta que Trump colocou no Supremo Tribunal. Observe o que diz o jornal The New York Times sobre eles. Kavanaugh e Gorsuch foram para a mesma escola preparatória de elite. Com a nomeação do juiz Kavanaugh, 53 anos, agora um juiz federal de apelação, a Georgetown, uma escola de elite jesuíta, nos arredores de Washington, poderia ter a distinção de ter 2 ex-alunos, na mais alta corte do país. O juiz Neil M. Gorsuch, 50 anos, que estava 2 anos atrás do juiz Kavanaugh na escola, foi a primeira escolha do Sr. Trump para a Suprema Corte, e assumiu o cargo no ano passado. No dia 6 de março, o site Real Clear trouxe essa notícia. Kavanaugh está pronto para quebrar o muro entre a Igreja e o Estado. Os primeiros presidentes dos Estados Unidos sabiam do perigo dos jesuítas. O ex-presidente John Adams escreveu uma vez ao ex-presidente Thomas Jefferson, dizendo: "Não estou feliz com o renascimento dos jesuítas. Enxames deles se apresentarão sob muitos disfarces, já tomados até por um chefe dos boêmios, como impressores, escritores, editores, professores de escolas, etc. Se alguma vez uma associação de pessoas merecia a condenação eterna, nesta terra e no inferno, é a Sociedade de Loyola, os jesuítas." Os jesuítas odeiam a Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade, especialmente a primeira emenda, que protege a liberdade de consciência, e estão trabalhando para destruí-la. Esses são os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Esse é Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Observe o que diz um site americano sobre Brett Kavanaugh. Com a ascensão de Brett Kavanaugh à Suprema Corte, agora há um sólido bloco conservador, que não vai desaparecer tão cedo. Esses 5 juízes são todos homens, e todos católicos romanos. A questão não é se eles derrubarão o muro entre a Igreja e o Estado. É com que rapidez eles farão isso, e quais partes da parede eles destruirão primeiro. Veja isso. Nesta América, uma marreta foi levantada para quebrar o muro que separa a Igreja e o Estado. E qualquer um poderá impor suas crenças religiosas a você. A mais nova escolha do presidente Donald Trump para a Suprema Corte tem trabalhado agressivamente para destruir a separação entre a Igreja e o Estado. Brett Kavanaugh elogiou o ex-chefe de justiça, William Rehnquist, por seus pontos de vista contra o muro que separa a Igreja e o Estado. Rehnquist era objetivo, mudando a jurisprudência e convencendo o tribunal que o muro de separação entre a Igreja e o Estado estava errado, por uma questão de lei e história. A palavra de Deus fala fortemente contra uma união da Igreja e Estado. Porque quando Igreja e Estado se unem, o resultado é a perseguição, pessoas inocentes são mortas, a liberdade religiosa acaba, levando mais anarquia e corrupção no mundo. Pense, por exemplo, em Jesus Cristo. O que matou a Cristo foi a união da Igreja e o Estado. A Igreja acusou Jesus de ser um transgressor da lei, mas estava errada. O mesmo aconteceu na Idade Média, quando a Igreja Católica uniu com o Estado e matou mais de 50 milhões de inocentes protestantes. É por isso que surgiram os protestantes, que perceberam que era errado a Igreja tentar impor leis para governar a sociedade, pois suas leis não estavam em harmonia com Deus. Então eles levantaram e protestaram contra este sistema. Por causa dessa grande perseguição e matança na Europa, milhares de protestantes fugiram para a América, para escapar da morte e perseguição.
É por isso que a América é descrita como a terra da liberdade, porque as pessoas poderiam ir para uma terra onde poderiam adorar, de acordo com os ditames de sua consciência. E é por isso que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos diz: o Congresso não deverá fazer qualquer lei estabelecendo uma religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão. Isso causou um grande abismo entre os protestantes e a Igreja Católica. Mas os protestantes ultrapassaram esse abismo e deram as mãos ao papado e ao espiritismo. Com isso, eles acabaram fazendo um pacto com a morte, ou um acordo com o inferno. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano, e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, e que o fim está próximo. Hoje, infelizmente, muitos dos chamados protestantes dos Estados Unidos esqueceram sua história, e eles estão atualmente trabalhando para unir a igreja com o Estado. E isso é assustador, isso é perigoso, e é preciso dar o alarme, porque grande calamidade que não podemos imaginar cairá sobre os Estados Unidos, e no mundo, muitas pessoas serão mortas. Muito derramamento de sangue, pior do que aconteceu na Idade das Trevas. É por isso que as pessoas precisam estar cientes do que está vindo, porque muitos não sabem disso. Por isso que quando a América foi estabelecida, quando os Estados Unidos fizeram suas leis, eles deixaram claro que não tinham nada a ver com Roma. Note o que diz este vídeo. Em 1620, os pais peregrinos chegaram a Plymouth Rock, Estados Unidos, após terem emigrado da Inglaterra, no navio Mayflower. Os Estados Unidos foram criados por homens que lutaram e derramaram sangue pela liberdade de adorar como bem entendessem. Os pais fundadores nada queriam com o Vaticano. A Igreja Católica era vista como uma instituição repressora e contra o desenvolvimento. Ainda havia essa suspeita de que o Papa representava esse tipo de conspiração mundial que seria eliminada. Liberdade é a que esses novos americanos lutaram tanto. A desconfiança dos americanos em relação ao Vaticano continuou até o século XIX. Em 1850, o Papa Pio IX doou uma pedra de mármore para ser usado na construção do monumento a Washington. Na noite em que essa pedra chegou, uma turba anticatólica furiosa agarrou a pedra papal e a jogou no rio Potomac. Ao longo dos anos, a Casa Branca manteve distância do Vaticano, suspeitando do poder do Papa. Esses temores vieram à tona em 1960, quando John Kennedy se candidatou a presidente como o segundo grande candidato do Partido Católico. Alguns eleitores temiam que ele se tornasse um fantoche do Papa, por isso eles queriam saber quais eram as intenções do candidato sobre a Igreja Católica. Sua igreja declarou que tem o privilégio, o direito e a responsabilidade de dirigir seus membros em várias áreas da vida, incluindo o campo político. Eu não sou o candidato católico para presidente. Eu sou o candidato do Partido Democrata à presidência, que por acaso também é católico. Eu não falo pela minha igreja em assuntos públicos, e a igreja não fala por mim, e nenhum poder, ou ameaça de punição, poderia me fazer decidir de outra forma. Na eleição presidencial, Kennedy derruba Nixon nas pesquisas, em mais de 40 anos. 8 meses depois, Kennedy vem ao Vaticano. Quando ele chega em Roma, Kennedy tem uma recepção entusiasmada. Mas nos Estados Unidos, alguns ainda estão preocupados com o fato de haver debates em termos de sua identidade católica. Havia preocupações legítimas quando se tratava da primeira emenda e da separação entre a Igreja e o Estado. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando ele encontra o Papa, ele não beija o anel papal como é habitual. Kennedy dá apenas sua mão.
Os americanos entendem que ele não permitirá que a religião católica se intrometa em seu país. Depois de seu discurso contra a união da Igreja e o Estado, Kennedy é assassinado. Os protestantes sabiam que o poder papal da Igreja de Roma simbolizava o poder anticristão, o homem do pecado, que está descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. É por isso que quando o Papa deu aquele monumento, eles o destruíram. E é por isso que eles mataram Kennedy, porque ele falou contra a união da Igreja e do Estado e desafiou o Federal Reserve. Eu acredito em uma América onde a separação entre a Igreja e o Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente como agir, e nenhum ministro protestante diria a seus fiéis em quem votar, onde nenhum servidor público solicita ou aceita instruções sobre políticas públicas do Papa, do Conselho Nacional de Igrejas ou de qualquer fonte eclesiástica. Rick Santorum, conselheiro católico de Trump, definitivamente quer a união da Igreja e do Estado. Falando do discurso do presidente Kennedy, ele disse: porque, no começo de seu discurso ele disse: eu acredito em uma América onde a separação da Igreja e do Estado é absoluta. Eu não acredito em uma América onde a separação entre a Igreja e o Estado é absoluta. Vejam como era o pensamento dos líderes americanos antes do catolicismo entrar. James Madison, quarto presidente dos Estados Unidos. O propósito da separação entre a Igreja e o Estado é afastar para sempre nestas praias a luta incessante que encharcou o solo da Europa com sangue durante séculos. Religião e governo vão existir em maior pureza quando menos estiverem misturados. James Madison. Thomas Jefferson disse: erguer um muro de separação entre a Igreja e o Estado é absolutamente essencial em uma sociedade livre. Observe como o presidente Harry Truman se dirigiu ao Papa Pio XII, Pacelli, em 1945. Caro Sr. Pacelli, como batista, e como chefe executivo da maior e mais poderosa nação do mundo, na qual todos me chamam simplesmente Sr. Truman, não posso tratá-lo como Sua Santidade, um título que pertence somente a Deus. Nós, nos Estados Unidos, consideramos todos os homens iguais perante Deus, e nos dirigimos a eles por seus verdadeiros nomes. É por isso que me dirijo a si, apenas como Sr. Pacelli. Em primeiro lugar, os pais fundadores desta grande nação, conhecedores, pela história, da natureza da vossa Igreja amante da política de guerra, firmaram como um princípio do nosso governo, não permitir a vossa ingerência em nossos assuntos de governo. Aprenderam bem essa lição, na história da Europa, e portanto, estamos convencidos de que a nossa democracia vai durar, desde que não aceitemos a vossa intromissão. Então você é a última pessoa no mundo que possa ensinar-me a maneira de conduzir o meu povo no caminho da paz. Vou continuar meus esforços para alcançar e manter a paz, como um bom batista, mantendo os princípios protestantes que fizeram com que a nossa nação fosse forte, e trabalhar por eles. Atenciosamente, Harry Truman. Os jesuítas mudaram o pensamento dos líderes americanos. Eles se infiltraram nas igrejas, na política, na cultura e mudaram o pensamento dos protestantes. Eles não conseguem enxergar o perigo da união da Igreja e do Estado. Eles mudaram. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, de sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Eventos finais, página 130. Por isso não é coincidência que hoje vemos o catolicismo sendo exaltado nos Estados Unidos e unindo a Igreja com o Estado. É por isso que vemos os evangélicos unidos com Trump. É por isso que vemos o presidente Trump dizendo que exaltará o catolicismo nos Estados Unidos. Minha administração vai ficar lado a lado com os católicos norte-americanos,
para promover os valores que todos nós compartilhamos como cristãos americanos. Deus te abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Faremos a América grande novamente. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. O povo necessita ser despertado, a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. O Grande Conflito, página 566. O impulso que Donald Trump está dando para unir a igreja com o Estado destruirá a América. Princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado. Esta apostasia nacional será rapidamente seguida pela ruína nacional. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Eventos finais, página 134. Atenção para um alerta impressionante. O alerta do pastor Dionis aos adventistas dos Estados Unidos. Chegará o dia quando todos os adventistas do sétimo dia, nos Estados Unidos, darão tudo o que eles tiverem para poderem sair fora dos Estados Unidos. Deixe-me dizer isso novamente. Eu estou dizendo algo que interessa a cada adventista. O dia está chegando, e não está distante, quando todos os adventistas do sétimo dia desejarão do profundo do seu ser estar fora dos Estados Unidos. E multidões condenando a si mesma se reprovarão em condenação por não sair dos Estados Unidos quando tiveram a oportunidade. A.T. Dionis, Boletim da Conferência Geral de 1901. Deus quer que o mundo seja avisado desse perigo, e por isso, Ele nos deu a mensagem mais terrível já dada à humanidade, a mensagem do terceiro anjo, que é uma advertência contra a união da Igreja e do Estado, que é a imagem da besta, e devemos proclamar essa mensagem em alta voz. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Apocalipse 14, versos 9 a 11. Precisamos nos preparar para dar o alto clamor, a mensagem mais terrível já dada à humanidade. O tempo está chegando. A destruição está sobre a terra. Não vamos dormir como os outros, mas vamos nos preparar para o tempo de angústia, que nunca foi testemunhado sobre a terra. O anjo disse: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Continua. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.